Desde o princípio dos tempos, o universo se molda em um espetáculo de luz e energia. Entre bilhões de estrelas, nasceu um pequeno ponto azul, a Terra. Aqui, a vida começou tímida, crescendo das águas profundas até dominar os continentes. Vieram criaturas gigantescas, os dinossauros, que um dia reinaram e desapareceram. Dos escombros do tempo, surgiram novos seres, e entre eles, o homem. Uma criatura curiosa, capaz de amar, guerrear e criar. Muitos acreditam que tudo começou com Adão e Eva, outros buscam respostas nas rochas e fósseis do passado. Hoje, vamos percorrer essa incrível jornada do pó das estrelas até as grandes civilizações numa história que mistura realidade e mistério, fé e ciência, origem e evolução. Esta é a história do homem, o nascimento da Terra e o início da vida. No princípio, antes do tempo e do som, o universo era apenas silêncio e energia adormecida. Então, em um instante indescritível, tudo mudou. Uma explosão colossal espalhou luz e matéria em todas as direções, dando origem às estrelas, às galáxias e a tudo o que conhecemos. Entre bilhões de mundos em formação, um pequeno planeta se destacou envolto em fogo, poeira e esperança. Esse planeta seria chamado Terra. Nos primeiros milhões de anos, ela era um lugar selvagem e perigoso. Vulcões cuspindo fogo, trovões incessantes, mares de lava fervendo e um céu tomado por gases tóxicos. Mas lentamente, o caos começou a ceder. A superfície esfriou, os ventos se acalmaram, e nuvens densas cobriram o planeta. Chuvas torrenciais caíram por séculos, e assim nasceram os primeiros oceanos. Sob essas águas escuras, algo extraordinário acontecia. Elementos simples se uniram, reagindo à energia do calor e dos relâmpagos. Foi ali que, pela primeira vez, a vida deu um suspiro. Eram seres microscópicos, frágeis, quase invisíveis, mas com o poder de transformar o planeta inteiro. Eles se multiplicaram, evoluíram e começaram a liberar oxigênio, mudando para sempre a atmosfera da Terra. Com o passar das eras, novas formas surgiram. Algas, esponjas, corais e criaturas que flutuavam com a corrente dos mares. A vida se tornava mais complexa, mais ousada. Peixes começaram a nadar nas profundezas, e os primeiros seres anfíbios se arrastaram para fora d'água, explorando o desconhecido. Logo, a Terra deixou de ser um deserto inóspito e se transformou em um planeta vibrante, repleto de cores, sons e movimento. Florestas primitivas cobriram os continentes, insetos gigantes dominavam o ar, e a vida florescia em todos os cantos. O palco estava pronto, e em breve, surgiriam os verdadeiros reis da Terra, os dinossauros. A história estava apenas começando. A Era dos Dinossauros. Depois de milhões de anos de evolução, a Terra se encheu de vida. Entre florestas densas e oceanos profundos, criaturas colossais começaram a caminhar pelo planeta. Eram os dinossauros, seres gigantescos, de formas e cores inimagináveis. Alguns pacíficos, vivendo em bandos, alimentando-se das plantas que cobriam os vales. Outros caçadores implacáveis, que faziam o chão tremer a cada passo. Por milhões de anos, dominaram o planeta. Nenhuma criatura rivalizava com sua força e poder. Mas então, o céu escureceu. Um asteroide colossal cruzou o espaço e atingiu a Terra com fúria indescritível. Chamas, poeira e escuridão cobriram o planeta, e os gigantes desapareceram. A Era dos Dinossauros chegava ao fim, e a Terra, mais uma vez, se preparava para o próximo capítulo da vida. O primeiro homem, Homo habilis. Depois do silêncio deixado pelos dinossauros, a vida voltou a florescer. Novos animais dominaram as terras, e entre eles surgiu uma criatura diferente, ainda frágil, mas curiosa, com mãos habilidosas e olhos que observavam o mundo com atenção. Esse foi o Homo habilis, o homem habilidoso. Ele foi o primeiro a transformar a natureza em ferramenta. Golpeava pedras, moldava paus e aprendia a usar o fogo. Viviam em pequenos grupos, protegendo-se em cavernas, caçando juntos e compartilhando o alimento. Não sabiam escrever, mas já comunicavam com sons e gestos. Seus dias eram uma luta pela sobrevivência, mas cada descoberta era um passo para o futuro. O Homo habilis acendeu a primeira faísca da inteligência humana, e com ela, iniciou a longa jornada que mudaria para sempre a história da Terra. Homo erectus. O tempo passou, e da linhagem do Homo habilis surgiu uma nova espécie mais alta, mais forte e com passos firmes.
Ele era o Homo erectus, o homem ereto. Pela primeira vez, o homem caminhava plenamente ereto, dominava o fogo e viajava longas distâncias. Seu olhar era decidido, sua mente mais desperta. Moldava ferramentas com precisão, caçava em grupo e sabia se proteger do frio e das feras. O fogo se tornou seu aliado, aquecendo, iluminando e unindo os grupos ao redor das chamas. O Homo erectus foi o primeiro a deixar a África, espalhando-se por vastas regiões da Ásia e da Europa. Onde quer que fosse, deixava marcas, pedras talhadas, pegadas, ossos queimados, testemunhos do início da jornada humana pelo mundo. Com ele, o homem se tornava mais do que um sobrevivente. Se tornava o construtor do futuro. Homo neanderthalensis. Em meio às grandes geleiras da Europa e da Ásia, um novo tipo de homem surgiu, forte, resistente e de espírito guerreiro. Era o Homo neanderthalensis, o Neandertal. Seu corpo era robusto, preparado para o frio extremo. Caçava grandes animais nas florestas congeladas e dominava o fogo com maestria. Viviam em tribos unidas, protegendo-se uns aos outros. Criavam armas de pedra refinadas, construíam abrigos e até cuidavam dos doentes e dos idosos. Seus olhos refletiam inteligência e emoção. Já havia arte, respeito e até vestígios de crenças. Durante milênios, compartilharam a Terra com outras espécies humanas, inclusive a que viria a dominar o mundo. E embora tenham desaparecido, os neandertais deixaram algo de si em nós, marcas em nossos genes, e talvez um eco daquilo que fomos um dia. Homo sapiens, o homem primitivo. Do silêncio profundo das eras, surge uma nova forma de vida. O Homo sapiens. Diferente dos que vieram antes, ele não apenas caçava ou fugia, ele pensava. Suas mãos moldavam a pedra, sua mente moldava o futuro. Sob o brilho do fogo, os primeiros humanos observavam o mundo e se perguntavam o porquê das coisas. O trovão já não era só um som assustador, era um mistério a ser entendido. Nas cavernas, deixaram desenhos simples, mas cheios de significado. Cada traço contava uma história, cada cor revelava um sonho. O fogo, antes temido, agora era aliado, fonte de calor, proteção e união. À noite, ao redor das chamas, nasciam os primeiros laços. Eles dividiam alimento, olhares e medo. Em meio à escuridão, a humanidade dava seus primeiros passos. Não existiam cidades, nem leis, nem reinos. Apenas pequenos grupos tentando sobreviver, enfrentando a natureza e aprendendo com ela. Mas havia algo diferente naquele olhar, uma curiosidade que os fazia observar o voo dos pássaros, o movimento das estrelas, o nascer do sol. Era o despertar da consciência, o início daquilo que nos tornaria únicos, a capacidade de imaginar, sonhar e criar. A partir dali, nada mais seria igual. A história humana havia começado, o Homo sapiens social e o mundo desconhecido. O tempo passou, e o Homo sapiens começou a mudar. Já não vivia apenas por instinto, começava a viver em comunidade. Aprendeu que juntos eram mais fortes. Caçavam em grupo, dividiam o alimento, cuidavam uns dos outros. Nasciam os primeiros sinais de sociedade. Cada grupo tinha suas regras, suas crenças e seus rituais. As aldeias surgiam aos poucos, formadas por cabanas simples de madeira e pedra. O fogo no centro era o coração do povo, aquecia, unia e iluminava as noites frias. O Homo sapiens descobria a amizade, o amor, o luto. Aprendia a respeitar os mortos, a contar histórias sobre os antepassados. A comunicação evoluiu, os sons se tornaram palavras, e as palavras, memória. A cada geração, a sabedoria crescia. E com ela, o desejo de ir além. Eles deixaram suas terras, cruzaram desertos, montanhas e mares, espalharam-se por todos os cantos da terra, enfrentando o frio, o calor e os mistérios do desconhecido. Mesmo separados por oceanos, todos levavam dentro de si a mesma chama, o instinto de sobreviver e o dom de imaginar. O Homo sapiens havia se tornado social, e o mundo, pela primeira vez, começava a pertencer ao homem, o homem moderno. Antes de Cristo até Cristo, o homem havia deixado para trás a vida nas cavernas. Agora, organizava-se em sociedades cada vez mais complexas. Povos surgiam às margens dos grandes rios, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Foi ali que nasceram as primeiras civilizações, marcadas pela escrita, pela agricultura e pelas grandes construções. O homem aprendeu a dominar o tempo das colheitas, a erguer templos e a registrar sua própria história. Em pouco tempo,
Surgiram impérios poderosos, reinos e cidades que refletiam o avanço da mente humana. Na Grécia, a filosofia floresceu e os pensamentos começaram a moldar o futuro. Em Roma, o poder se expandia por territórios distantes, unindo povos sob uma mesma língua e leis. E no meio desse vasto mundo, em terras simples e cheias de fé, nascia aquele que mudaria tudo: Jesus Cristo. O homem já não vivia apenas para sobreviver. Ele começava a buscar sentido, a entender que existia algo maior, algo divino. E assim, o conhecimento e a fé se entrelaçavam, marcando o início de uma nova era para a humanidade. O homem moderno, a expansão e a conquista do mundo. O homem já dominava a escrita, a navegação e o comércio. As civilizações cresciam, e o desejo de explorar o desconhecido tomava conta das nações. Grandes embarcações cruzavam mares tempestuosos, levando aventureiros e conquistadores a terras nunca vistas antes. Esses novos territórios eram habitados por povos nativos, os primeiros habitantes dessas regiões, que viviam em harmonia com a natureza, caçando, pescando e cultivando suas próprias tradições. Quando o homem vindo de outras terras chegou, o encontro entre esses dois mundos foi grandioso e também trágico. Houve trocas, descobertas, mas também conflitos e destruição. Enquanto os povos nativos viviam de forma simples, conectados à terra, os exploradores traziam novas ferramentas, idiomas e ideias, marcando para sempre a história da humanidade. O homem moderno começava a compreender que o planeta era vasto, cheio de culturas, cores e mistérios. E pela primeira vez, a humanidade se via diante do desafio de conviver com as diferenças, aprendendo que a verdadeira evolução não vem apenas do poder, mas do respeito entre os povos. O homem atual, a era das grandes descobertas e da tecnologia. O homem moderno avançou como nunca antes. Das grandes navegações, passou às invenções que mudaram o mundo: a eletricidade, o motor, a medicina e a comunicação. Cidades cresceram, arranha-céus cortaram os céus e máquinas começaram a realizar tarefas antes inimagináveis. O ser humano passou a controlar o fogo, o ferro, o átomo e, mais tarde, a própria informação. Chegou à Lua, explorou Marte, mergulhou nas profundezas do oceano e conectou o planeta inteiro com a internet. A inteligência artificial nasceu, a nova mente criada pelo próprio homem, uma extensão de sua imaginação e poder. Agora vivemos em um tempo em que o real e o virtual se misturam, onde a tecnologia transforma o cotidiano e o conhecimento cresce em ritmo acelerado. Mas, no fundo, o homem continua o mesmo explorador curioso de sempre buscando entender quem é, de onde veio e para onde vai. A jornada que começou nas cavernas agora se estende às estrelas, mostrando que a evolução humana nunca para, ela apenas muda de forma. Desde o surgimento do universo, quando o silêncio do vazio foi quebrado por uma explosão de luz e energia, tudo começou a existir. Planetas se formaram, estrelas nasceram, e a Terra, um pequeno ponto no infinito, se tornou palco de uma história grandiosa. A vida surgiu nas águas, cresceu, evoluiu, e gigantes como os dinossauros dominaram o mundo. Depois vieram os primeiros homens frágeis, mas curiosos, que aprenderam a criar fogo, a caçar, a construir, e pouco a pouco moldaram o planeta à sua imagem. Os séculos passaram, impérios nasceram e caíram, civilizações se ergueram entre guerras e descobertas, e o homem moderno conquistou os céus, os mares e até o espaço. A tecnologia o transformou em algo quase divino, criador de máquinas que pensam, constroem e agora o ajudam a escrever a própria história. Mas, olhando para tudo o que já existiu, desde o brilho do Big Bang até os dias de hoje, uma pergunta permanece no ar. Assim como os dinossauros e tantas espécies antes de nós desapareceram, será que nós, os homens atuais, também seremos extintos um dia? Ou conseguiremos finalmente compreender o verdadeiro sentido da vida e do universo que nos cerca? A história ainda está sendo escrita, e ela pertence a todos nós. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada que começou nas estrelas e continua dentro de cada ser humano.